dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí assistindo mais um episódio. Nós estamos finalizando a lição Metanoia. É o nosso 11º episódio, 13ª lição. Nada mais, nada menos importante que um grande representante da nossa igreja. Estamos aqui com o Nasson para cumprimentar a galera. Olá, pessoal, tudo bom? Como diz meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo, mas é um prazer muito grande estar com vocês, compartilhando um pouco do tema desta semana. Pronto. E, gente, a gente tá ali numa correria de mudança. Nós falamos assim, cara, eu tô numa correria, tô procurando só. Eu falei, como Jesus permitir. E aí vem ele de shortão, ele fala, deixa eu me camuflar aqui, mas vai dar tudo certo. O nosso intuito é estudar um pouquinho. E a lição dessa semana, ela é uma lição interessante, que ela fala sobre o resgate de frágeis, né? E eu não sei se você observou um pouco ali, mas a gente sempre começa, Nasson, olhando um pouquinho a tirinha. E vendo ali, qual que é a sua primeira impressão, o que você acredita que a lição quis trazer com essa tirinha. Eu vou pedir ali para o nosso editor, magicamente agora, ó, coloca a tirinha aí no canto. Nasson, o que você vê dessa tirinha? Bem, essa tirinha, Gustavo, ela nos apresenta um Jesus, um Deus perdoador, e apresenta ele em duas fases, né? Em dois momentos. Você vê um Jesus aqui com a túnica, com essa faixa traspassada nele e tal, vê ele perdoando alguém ou conversando com alguém, com a mulher. Essa mulher está ali pedindo algo, não sei exatamente, embora a gente saiba, sem querer dar spoiler, né, do restante. E no segundo quadrinho da tirinha, você vê ela glorificando, agradecendo, em um momento ela está pedindo, em outro ela está glorificando, está muito agradecida. Muito bom. Eu vejo também, a gente, já para não dar spoiler, né, como ele falou, um primeiro momento de uma mulher fragilizada, que ela estava muito triste ali, aflita, e ele vem, recebe ela, e ele resgata essa fragilidade, e aí no outro quadrinho nós já temos ele revelando sua glória ali, e ela adorando. E aí, provavelmente, a lição ela vem trazendo algo nessa questão, e eu achei muito interessante, porque a lição nesse trimestre inteiro teve falando sobre mudança de mente, né, que a metanoia vem com essa intenção de mudança de mente. E a lição já finaliza aí falando sobre esse último ponto, que é o resgate dos frágeis, ou resgatando os frágeis. Ela começa ali no domingo já com o tema geração solitária, onde traz alguns dados. E eu queria, Nasson, que você explanasse para a gente ali, o que você sentiu desse primeiro ponto ali, o que a lição quis trazer nesse domingo, falando um pouquinho, trazendo alguns dados de uma geração solitária. Será que a gente realmente vive essa realidade? É muito perceptível isso, e trabalhando assim na educação, onde eu estou, na educação e na veterinária. Na veterinária é mais interessante ainda, Gustavo, porque eu sou também médico veterinário e minha especialidade é etologia. Então é estudo do comportamento animal, entender se o balançar de um rabo de um cachorro para a esquerda ou para a direita, o comportamento dele, o que ele está comunicando. E é interessante que boa parte dos problemas que as famílias enfrentam com seus cães, aí eu falei assim, poxa, você saiu toda da lição, quando é que você está indo, vai viajar onde? É justamente ligada a muito sobre isso, uma geração solitária. Geração que transfere para os animais boa parte daquele afeto, carinho ou expectativa que ele não tem no humano. Uma geração, porque a gente pode falar dos celulares, por exemplo, estou trazendo algo assim que talvez as pessoas não pensem muito. Mas é pontual, é um ponto muito importante. É fora da curva, né? Tipo assim, a ideia. Exatamente. Porque geralmente as pessoas estão sempre atrás de um celular, uma geração solitária, à mercê de uma curtida, chorando porque ninguém curtiu uma foto ou coisa parecida. E eu estou trazendo um outro ponto, também talvez não muito conhecido, que é este. N casos e problemas que eu já resolvi e já ganhei algum dinheiro com isso, dadas as questões das pessoas que sofrem com os seus animais, e os animais sofrem também. De uma geração solitária, que coloca no outro as expectativas no animal. Não só nas pessoas, mas no animal. E ali acaba cada vez mais ela se isolando, casais e N manifestações, assim, formas de viver, e as pessoas têm nos animais essa geração solitária. Para não falar aí das mídias sociais, né? Que eu acabei de citar, onde as pessoas postam uma foto e fica ali caçando quantas curtidas que ela vai ter, se não teve a quantidade suficiente, ela vive aquilo ali, porque para ela o mundo gira em torno daquilo, e não desse tete-a-tete, diz que a gente está aqui agora, por exemplo. E é interessante porque realmente, eu não tinha parado, tá vendo como é que é bom a gente trazer? Eu trabalho na fisioterapia, a gente olha muito ao humano, mas a realidade hoje do relacionamento ser humano com o bicho, quase todo mundo tem bicho. Sim. A minha esposa, ela fala muito que ela fala assim, amor, eu tenho poucos amigos, mas os meus amigos são amigos mesmo. Eu prefiro ter amigos que colegas. Claro. Porque ela fala assim, às vezes você tem
300 mil colegas, mas não pode contar com nenhum. Se eu tiver 2 amigos, eu sei que eu posso contar, é o que me ajuda. E aqui, quando a gente vê os dados que a lição traz, ela fala sobre uma pesquisa feita com mais de 15 mil jovens de 18 a 35 anos, 25 países diferentes, e ela traz ali alguns dados, onde 67% deles falam que a maioria das pessoas que estão ao seu redor, ou seja, esses colegas, não se importam com eles. Sim. Então, isso pode ser uma realidade, mas também pode ser a percepção que a gente tem passado para os outros. O quanto eu realmente me importo. Né? Como é que eu tô? Eu já virei, por exemplo, para aquele meu irmão para perguntar exatamente como ele está. E é interessante isso que você está falando, Gustavo. Por exemplo, muitas vezes a gente faz as perguntas para as pessoas de maneira induzida. Sim. Você está bem, Gustavo? Tudo certo. E a resposta tudo bem, eu estou induzindo você a falar comigo que está bem. Porque se eu perguntar a você, Gustavo, como você está? É diferente. E você às vezes vai pensar, cara, eu vou ter que responder ele, não basta responder que eu estou bem, pelo jeito ele quer saber algo mais. E se por acaso eu falo, tudo bem, Gustavo? E você fala, cara, eu não tô bem não. Você vai me quebrar, porque eu queria continuar meu caminho, fazer o que eu tenho que fazer. Eu não estava pronto para escutar. Para esse diálogo. Então, assim, as pessoas têm tido cada vez mais solidão e estando juntos, igual você falou aí, entendeu? E casais solitários, são jovens solitários, pessoas o tempo todo que não conseguem ter essa interação. E a gente vê que essas estatísticas, como diz aqui na lição, elas não são apenas um monte de números. Existem pessoas, existem amigos, inclusive nossos, e às vezes existe até gente com essa sensação. A gente vai em determinado local. Nós tivemos uma reunião nesse final de semana falando um pouquinho sobre a escola sabatina, porque nós temos uma realidade nos jovens que está diferente da realidade na nave da igreja. Certo. E aí o pessoal até estava trazendo assim, poxa, a gente não consegue ter ali uma continuidade e tudo mais, a gente vê que o jovem está sempre muito ali, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre o envolvimento. Se alguém faltou na minha sala jovem ali, eu sinto. E à tarde a gente pega e fala, moço, por que você não veio? Veio uma visita esse sábado com a gente, o nome dele era Ítalo, mora lá em, acho que é Sergipe, Certo. É uma cidade praiana e a gente falou de fazer uma amizade sincera. E ele veio ali, a gente fez um momento de visita, recebemos ele e tudo mais. Quando foi à noite, o Gustavo, que tinha trago ele, o Gustavo estava sozinho aqui. E aí a gente já chegou no Gustavo e falou, cadê o Ítalo? E ele falou, não, aquele veio de fora, ele está visitando vários amigos, de manhã ele estava comigo. Então, esse relacionar intencional, ele precisa partir da gente. Sim. Que seja mudar uma pergunta, né, de tudo bem para como você está, porque isso vai fazer a diferença. E demonstrar interesse mesmo, né? Como você está. Eu quero realmente saber como você está. E é o papel da nossa igreja em si, fazer a diferença em uma geração solitária e tudo mais. E aí a lição ela vem trazendo, então, na segunda-feira, um tema sobre primeira testemunha. E vai falar um pouquinho sobre Maria Madalena, que é aquele spoiler que a gente não queria dar lá na tirinha, e traz sobre justamente esse momento da ressurreição de Jesus e a primeira testemunha que foi ela a entrar em contato com Jesus. Como que a gente poderia linkar essa questão de Maria Madalena, de primeira testemunha, Jesus resgatando ali uma pessoa que está um pouquinho fragilizada numa geração deprimida? Como que a gente faz esse link todo? É interessante, Gustavo, porque ainda fazendo um link de domingo para cá, as pessoas acabam não sendo percebidas. Quando eu fazia história na Unimontes, um amigo fez uma monografia, um TCC, sobre os indigentes da faculdade. Os indigentes da faculdade eram os porteiros, os zeladores, os monitores, aquelas pessoas que passavam, exerciam um grande trabalho, executavam algo muito importante na faculdade, mas ninguém parava para dar um bom dia. Ninguém parava para dar, sabe? E assim, eu passava de bicicleta, que eu ia de bike, e passava pelo porteiro todo dia. Bom dia! Eu nem sabia, a guarita era toda escura, e eu, bom dia! E ele respondia lá, bom dia. Tinha vezes que eu esquecia, que eu passava muito rápido, nossa, tem que fazer prova, sei lá, alguma coisa assim. Eu passava, só escutava de lá gritando, bom dia! Bom dia! Então assim, Maria Madalena era uma pessoa que talvez pudesse ser caracterizada como indigente naquela sociedade. Os rumores da vida dela, a maneira como é que ela vivia, e que a gente conhece aí, se você pegar a fundo o livro Como Jesus Tratava as Pessoas, você vai ver uma grande relação que ela havia, e tem lá todo um tema entre ela e Maria, ser a Maria de Magdala, irmã de Marta, de Lázaro, e elas ficaram só, e aí o tio dela, Simão, tem uma história muito linda. Não sei se você já deu uma olhada. E aí o próprio Simão, que era o tio dela,
possivelmente pode ter ali... tenha desandado ela, né, entre aspas, desandado ela, e ela entrou nessa vida, e mais tarde Jesus cura Simão, na casa dela, e Maria Madalena vem, quebra aquele vaso, que a história é conhecida, e Simão vem e fala assim, poxa, se ele soubesse quem era essa mulher... Né, de que algo que não era algo público, né, todo mundo exatamente. sabia. Aí ele cheio de justiça própria, aí Jesus vira e fala assim, vira e fala, se tivesse uma pessoa que perdoar, um que devia muito, e outro que devia menos, quem ele perdoou mais? E estava falando para ele, na sala ali, só quem entendeu essa história foi só ele e ela. É o famoso, entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Então, Maria Madalena, dentro desse contexto, ela é uma pessoa, ela é um indigente. Ela é uma pessoa solitária. Ela é uma pessoa que vive em ruínas. Ó, pra você ver, os pecados, os demônios que já ele havia expulsado dela, que a lição nos traz, a vida promíscua que ela tinha, você vê que é trago ela na presença de Cristo sem o outro. Como que você adultera sozinha? Né? Então, assim, toda uma situação, e ela vive isso. E você tem um Deus que resgata, um Deus que não olha para o passado dela. Tanto que um verso que eu até tinha separado aqui, eu estava vindo para cá e me veio ele na mente, que é 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então Maria, por mais que ela ia e voltava na vida de pecados, muito parecido conosco, ela estava ali, próxima a Cristo. E Cristo a resgatava. Cristo não a abandonava, não é porque era a primeira, a segunda, estava na 10ª, sei lá, 50ª vez. Então, ele concedia ele o resgate. É por isso que a tirinha lá, né, traz 2 momentos muito significantes para ela. Sim, e assim, uma coisa, inclusive lendo esses livros, e também lendo alguns historiadores antigamente, sobre a teologia, acreditava-se na época que, quando uma pessoa era possuída por um demônio, esse demônio era expulso, ele voltava com mais 6. Então, a nova possessão já era com 7 demônios. Tanto que o endemoniado de Gadarena, ou de Gesarena, que o pessoal também fala sobre legiões e tudo mais, alguns historiadores acreditam que ele já vinha de uma vida onde ele tinha uma possessão, conseguia se libertar, voltava com mais 7, se libertava, depois esse 7 já virava 7 por 7, e aí indo, e virou aquela desandança até que 2.000 porcos foram possuídos com os espíritos que estavam nele. Então, assim, existem alguns estudos que apontam sobre essas questões de que Maria Madalena realmente esteve em um ponto, caiu, depois se levantou. Só que quando eu olho para a vida de Jesus ali, ele sempre deu importância para a galera que a humanidade normalmente despreza. Fantástico. E às vezes a gente acredita que Jesus está dando importância para aquela galera que a gente olha e admira. E fala, pô, quero ser igual a ele ali. E aquele que a gente acaba desprezando, normalmente é quem Jesus realmente está de olho e pedindo para que a gente vá lá, no fragilizado, para resgatar. Tanto é isso que os meninos, as crianças que o pessoal ignorava, falam, deixa vir a mim que deles é o reino do céu. Sim. Maria Madalena, que tem toda essa questão histórica envolvida sobre questão de estar no pecado, sair do pecado, resgata, vem atrás, muita gente não olha. E Jesus, antes mesmo dele se apresentar a Deus, ele vem se apresentar a ela. Você citou um ponto interessante aí, Gustavo, e desses resgates de Cristo. Por exemplo, assim, todo mundo tem alguém na família que ele prefere não dizer que é da família. Um primo desandado, uma prima, um tio, um pai, às vezes, né, que vive, sei lá. Então, assim, e Cristo, por sua vez, você citou as crianças e todos. Se você pegar a genealogia de Jesus, tem um sermão que eu já preguei aqui uma vez, e ele traz 4 mulheres na sua genealogia. Quem tiver curiosidade, depois vai lá em Mateus capítulo 1, que você vai ver elas lá. E a genealogia de Jesus traz Tamar, que se prostituiu com o sogro, aí tem toda uma história a respeito disso. Ela está na genealogia de Jesus, e Jesus não escondeu, não colocou ela de lado. Tem Raabe, que era prostituta, tem a mulher de Urias, Batseba, que havia adulterado com Davi, e tem Ruth. Ruth era uma amonita, então ela era fruto de um incesto dos amonitas lá de Ló, lá atrás. Então, assim, são 4 mulheres de vidas questionáveis, de contextos questionáveis, mas Cristo não tirou. Então, Cristo é essa pessoa que ela está por esses fragilizados. Essas pessoas que muitas vezes na sociedade pode ser indesejável. Eu não queria ter ela no nome na minha família, eu faço de conta que ela não existe. Essa mulher, Maria Madalena, ela representa essas outras, e tantos outros representam a gente também. Mas Cristo, como você bem disse, foi para a primeira pessoa que ele se manifestou
não foi nem para o pai dele, né? Que ele tinha que ir lá e cumprir um serviço. Né? Exatamente. Ele mudou a agenda do céu. Não deu certo, ele atrasa tudo. Tem um pontinho na lição que diz que ele atrasa a agenda do céu, né? Ele modifica a agenda do céu. Não, 7 horas eu tenho que estar com o pai. Pai, espera um pouquinho que 7h30 chega aí, entendeu? Porque Maria Madalena representava algo muito importante para ele. E quando a gente olha para isso, a lição ela vem desde a primeira lição, falando para os jovens ter o desafio e em oração pedir a mente de Cristo. Se você é abençoado, não pediu ainda isso, é a 13ª lição, pode ter um momento, entendeu? Vai atrás de pedir. Mas por quê? Quando a gente pede a mente de Cristo, a gente passa a ter essa visão diferente. Hoje pela manhã nós estamos gravando aqui no domingo para não ficar em mistério com ninguém. Nós tivemos uma ação social e fomos lá e tinha muitas pessoas carentes que iam até aqueles locais. Né? E aí a gente montou um pula-pula, tinha muito menino querendo entrar no pula-pula, e às vezes um menino queria brigar com o outro, queria menosprezar o outro, sabe assim? E você vê que a natureza humana é essa de querer sempre passar o outro para trás para a gente se colocar na frente. Sim. Só que quando a gente pede a mente de Jesus, ele demonstra literalmente tudo o contrário. Que se a gente está falando de uma vida humana, aquela vida humana é mais importante do que determinados compromissos que você tem. Com certeza. E é isso que ele fala para o próprio Deus, quando ele muda a agenda para ficar com Maria Madalena um pouco. Sim, ele fala, eu sei que tem uma liturgia, mas calma aí. Tem um protocolo, mas... tem uma vida aqui. E aí a gente chega na lição de terça-feira, mas antes disso, deixa eu já usar a dica do quiz, hein? Nasson mencionou ali 4 mulheres e vai ser uma dica de quiz. Então você que está assistindo vai ter a oportunidade de conseguir pontuar mais no quiz com essa dica aí. Quem sabe caia no quiz, né? Esqueceu? Volta, dá uma olhada. Fica a dica. Né? Fica a dica do quiz aí. Mas vamos para terça-feira. Terça-feira traz o tema ali, Chorando e Chorando. Ela vai falar um pouquinho sobre Marcos 16, 1 e 2. Fala sobre também Marcos 15, 40. E ele inicia falando assim, ó. As mulheres que foram as primeiras a chegar no túmulo de Jesus de manhã no domingo, também foram as últimas a deixar a cruz na sexta-feira. Maria era uma mulher rica que ajudava financeiramente Jesus e seus discípulos. Ao libertá-lo de espíritos imundos, Jesus lhe deu uma liberdade. E aí vem trazendo alguns pontos, que são pontos interessantes, sobre a importância que as pessoas davam para o ministério de Jesus, e a importância também que Jesus podia remeter a elas, pelo menos isso que eu consegui captar aqui. Por quê? Tem uma frase que eu uso muito, que fala assim, ó, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. E quando eu quero cuidar só das minhas, esquecendo de Deus, às vezes eu não vou dar conta, porque cuidar com Deus é muito melhor do que cuidar sozinho. E a gente olha, as meninas, elas ficaram até o finalzinho de sexta-feira, e a primeira atividade delas no domingo foi justamente voltar ali para começar. E Jesus, ele começa e destaca ali sobre essa importância. Só que eu queria, Nasson, que você tirasse para a gente supra-sumo, seu ponto de vista desse momento de terça-feira, que fala sobre esse chorando e chorando. Eu acho que Maria, o desespero dela era muito grande. Muito grande porque Cristo representava a liberdade que ela tinha, a libertação e liberdade que ela tinha. Sim. E, de repente, um Cristo morto. E esse Cristo agora morto, e se ela pecasse de novo? E se acontecesse de novo? Quem iria defendê-la dos acusadores dela? Quem ia libertar, não só a liberdade em volta dela dos acusadores, mas a liberdade própria, de autoestima? Não, eu estou bem comigo mesmo, eu sou perdoado, eu estou perdoada. E agora ela vai ali no túmulo e não acha ele. Nossa, para ela com certeza foi um desespero muito grande. E aí ela tem a ideia de que talvez ele possa ter sido roubado, e outras coisas. E até no primeiro momento ela está tão inconsolável ainda, que o próprio Cristo manifesta e ela ainda não consegue perceber que é ele. Então, eu percebo assim que muitas vezes nós também às vezes procuramos um Cristo para a nossa liberdade, como se ele não estivesse ali, mas não, ele já ressurgiu, ele está aqui o tempo todo. Eu acho que agora Maria, ela percebe a grandiosidade do ser que tantas vezes a perdoou, que tantas vezes a libertou. E agora ela percebe que, na verdade, ele está vivo e ele está ali com ela. E existe realmente esse momento de desespero dela, e Jesus, inclusive aqui fala, na segunda coluninha que a gente tem terça-feira, o primeiro parágrafo em destaque tem, que ela começa já num parágrafo continuado, e aí vem então o primeiro parágrafo, que diz assim, esse era o momento que Jesus estava esperando. Ele poderia ter aparecido antes, para Pedro, para João, que foram correndo, mas não.
esse presente era exclusivamente para Maria. Jesus não permitiu que Maria o segurasse porque ele ainda não tinha subido. E aí que fala sobre ele atrasar um pouquinho a agenda para dar tanta importância àquela referência de Maria. Então, assim, eu vejo que o choro de Maria era um choro sincero e a revelação de Jesus ela foi crucial. Às vezes no mundo que a gente vive, existem vários choros sinceros e a revelação de Jesus ela vai depender do meu agir e do seu agir. Então nós precisamos também estar atentos, porque aqui diz que Jesus estava esperando este momento para justamente ir lá e agir. Ele esteve atento à situação. Tem até um meme que está saindo muito no Instagram, que eu não sei se você chegou a ver, mas fala assim, né? João escrevendo o evangelho. E aí o bonequinho João pega e fala assim, e daí o discípulo, né? Aquele discípulo que era muito amado, né, no caso eu, e fala que João é muito dedo duro, porque Pedro, Mateus e Marcos, eles não revelam sobre a negação de Pedro. E aí João vai lá e revela, olha, quem negou foi Pedro. Eles pegam e falam assim, tal, e houve um discípulo que traz Jesus. Judas que traz Jesus, bota sempre ele como um dedo duro. E nesse ponto aqui diz que ele estava todo, né? E aí eles foram correndo, mas eu corri mais rápido que o outro. E é o único que revela ali que ele correu mais rápido que Pedro. E existem alguns memes e são fórmulas que, se funciona para você aprender um pouco mais da Bíblia, nele retém de tudo que é bom. Amém. Mas assim, o que eu vejo nesse chorando e chorando? Às vezes eu posso estar chorando, posso estar aflito, por simplesmente não lembrar do Jesus que eu tenho e de tudo que ele já me prometeu. Porque Maria e os discípulos não lembravam da ressurreição, ou não confiavam que realmente aconteceria. Sim. E se não sou eu que estou chorando, às vezes eu posso ser o Jesus, se eu estiver atento para atender as pessoas no momento que ela precisa. Claro. E quando a gente vai encontrando esses pontos, a gente vai vendo que, posteriormente, Jesus volta 8 dias depois, aí ele permite que Tomé toque e tudo mais, tem toda aquela questão, e todo mundo sabe sobre a história de Tomé, mas o maior destaque é sobre a importância que Jesus dá sempre para aquele fragilizado. A lição essa semana ela vem justamente falando sobre a gente resgatar os fragilizados, que é porque, não, Gustavo, mas eu tô de boa, não tá fragilizado, não. Que bom que você não tá fragilizado, mas então você deveria estar resgatando eles. Exatamente. Porque se não tá resgatando... Se você não tá em condições, você tá em condições de resgatar alguém, você tá bem, você tá forte, ajuda. Ajude. Não é simplesmente falar, não, tô no melhor momento da minha vida e tal. Tô em paz. Então, quem sabe você é quem realmente precisa estar ali trabalhando e está atuando com uma restauração, que inclusive é a palavra da rede semântica, né? Na quarta-feira. Na quarta-feira a gente vê que existem algumas perguntas, a lição ela se caracterizou em um modelinho, e na quarta-feira ela apresenta algumas perguntas que eu achei muito importante e traz sempre uma palavra. E o momento em pertence, inclusive, dessa semana, ele vem com essa palavra de restauração, trabalhando justamente esse ponto, sobre como Jesus conseguia restaurar aquelas pessoas fragilizadas e debilitadas. Mas e aí, nação, sobre a restauração, sobre essa questão e tal, o que você vê para que dá da gente dar um destaque nesse momento hipertexto de quarta-feira? Gustavo, restaurar é um negócio complicado. Vou voltar na história. Agora teve um tempo que eu trabalhei, a gente fez um projeto para a Unimontes de restauração do acervo histórico da história de Montes Claros. Então tinha muitos documentos, aqueles papelzão antigo, aquelas letras, sabe, desenhada, aquela coisa toda. E você construir algo do zero é muito fácil. Não é tão difícil assim. Você pegar um lote para você construir, limpou, começou, não é fácil. Agora, você pegar uma estrutura e reformar ela é mais complicado. Tem mais. Ela está engessada, às vezes tem uma parede, às vezes tem um pilar, uma viga, que não te permite fazer mais, te bloqueia, e para isso você tem que quebrar mais. Então, restaurar é sempre muito complexo, mas Cristo se apresenta como um restaurador. Então, Cristo se apresenta para Maria, para as 4 mulheres que eu citei, para Raabe, para Batseba, para Tamar e para Ruth, como alguém que pode restaurar, e para todas as outras pessoas na Bíblia. É interessante que a Bíblia também, ela não esconde os defeitos de caráter dos seus personagens, até para que sirva de lição para a gente que eles erraram e eles puderam também ser restaurados. Eles eram fragilizados e Deus os fez fortes, Cristo os fez fortes. Então, você percebe que restaurar
É complicado, mas para Cristo não. Então, quando a gente coloca nas mãos dele, quando a gente se coloca, entrega na mão dele, é sobre isso. E Cristo, não importa qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Você tem ali, por exemplo, no casamento de Caná, acaba o vinho. O que é acabar o vinho? Cara, não é nada. 7, 8 dias, 10 dias de festa, talvez uma vergonha para o sogro ali que não conseguiu dizer exatamente quantos dias, quantas pessoas viriam, às vezes teve um penetra, uma coisa ou outra assim na festa, seria simplesmente uma coisa vergonhosa, mas não. Cristo esteve atento ao pedido de Maria, da sua mãe, para resolver aquilo ali. Você tem também ali, ó, em alto mar, os discípulos no mar da Galileia, naquela tempestade total, Cristo dormindo ali embaixo no convés do navio, do barco, e os discípulos chegam em Cristo, Cristo, vamos morrer. E Cristo sobe na proa do barco e acalma, aquieta. Tias vira para os discípulos e diz, onde está a tua fé? Então, assim, não importa se o perigo é simplesmente uma vergonha de um casamento ou um perigo de morte, ele está atento a ajudar. Ele está atento a fazer algo conosco. Não sei o que precisa de restaurar na sua vida, na minha vida, na vida de quem está nos assistindo ou vai nos assistir, mas Cristo é capaz disso, e a vida de Maria representa isso, a nossa personagem. Quantas vezes ela foi e voltou, foi e voltou. É aquele irmãozinho da igreja, né? Que quantas vezes, batizou a terceira vez, não dou 6 meses para ele. Cara, quem é você? Quem sou eu para poder delimitar a vida espiritual de alguém, para dizer algo sobre alguém? Eu sou tão, eu estou falando agora de verdade, em primeira pessoa, não é um exemplo, eu sou tão pior do que você e tantos outros. Quem sou eu para julgar o outro? Não é? Como eu posso julgar o outro? Eu sou um cara que precisa de restauração o tempo todo, entendeu? Então, assim, restaurar é algo muito complexo. Nós trazemos junto com nós os fenotípicos, os genotípicos. Então, o genótipo é aquilo que a gente nasceu com ele, o meio fenotípico que a gente vive, tanta coisa está embutida ali e Cristo precisa de restaurar. E é complicado, como eu disse lá sobre história, restaurar algo antigo é mais complicado do que ser começar do novo. Só que eu vejo também, Nas, que existe uma revelação muito grande na restauração. Uhum. Porque se a gente volta, há muito tempo atrás tinha um quadro lá no Luciano Huck, onde ele restaurava carros velhos. Sim. Né? Não lembro o nome do quadro, ele pegava um carro todo velho e restaurava. E assim, às vezes eu olhava e falava, mano, o que gastaram nesse carro, dava de ter comprado outro muito melhor. Sim. Só que o dono gostava tanto daquele carro que ele queria que realmente aquilo fosse restaurado em vez de ter outro. E aí, quando a gente olha para Deus, Deus ele gostava tanto da humanidade que mesmo após o pecado, ele preferiu trabalhar uma restauração do que fazer outra. Uhum. É mais complicado, é muito mais complicado. No entanto, o amor revela isso. É verdade. Se sua filhinha, por exemplo, Deus o leva em alguma brincadeira, ela cai e quebrou o bracinho dela. Aí vai ficar no gesso aquele tempão todo, aí alguém chega para tio, consigo uma outra menina na mesma idade aqui, ó, pra você, sem braço quebrado. Você vai querer? Claro que não. Não é sobre isso, não. Não, mas você vai lhe dar um trabalho, moço, vai coçar esse gesso, e depois tem que ir para você. Não tem problema, é minha. E eu quero. E a restauração, ela fala justamente sobre isso. E quando eu, como cristão, olho para o meu irmão que caiu, porque eu sempre digo, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Aquele que rouba está pecando tal qual aquele que chega aqui na igreja e fala mal do irmãozinho. Sim. Aquele que chega na escola sabatina, quem estudou 7, miserável pegou a lição sexta-feira à noite. Ele levanta a mãozona lá dentro, mentira. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Todo mundo precisa de uma restauração. E justamente quando Jesus vem e restaura, ele prova que essa pessoa é importante. Então, quando eu e você olha para determinado irmão que aos nossos olhos, caiu tão de maneira tão grandiosa, tão escandalosa, melhor esquecer ele, vamos fazer um evangelho para novo, não sei o quê. Calma, gente. Perfeito. A gente também precisa ter essa mente de olhar e trabalhar com restauração. É mais trabalhoso? Só que ela comprova muito mais o amor. E você falando isso aí, veio na minha mente assim, uma frase disso. Você só restaura aquilo que tem valor. Sim. Se não tiver valor, o carro, o braço, seja o que for, você só restaura aquilo que tem valor. Se não tiver valor, seja lá um sapato, uma coisa, joga esse trem pra lá. Às vezes a pessoa fica ali com a roupa velha, né? E ela customiza, puxa pra cá, porque aquilo pra ela tem um valor sentimental, que seja. Então assim, você só restaura aquilo que você tem valor. E Cristo só restaura a gente, só não fez outros seres humanos, porque pra ele a gente ainda tem valor. Tem muito valor. Porque é trabalhoso, mas é o que realmente. Agora, vamos lá, Nácio. Eu te falei sobre a palavra. A palavra da rede semântica foi restauração. Qual seria a palavra da semana para a galera aí escolher? Restauração? Eu volto no verso que eu estava...
Eu acho que fica redundante, sabe? Restauração, nova criatura, embora sejam duas palavras, né? Mandei problema. É nova criatura. Pronto. Então, deixa eu ver, Gu. Melhor, Gu, as coisas, uma frase, deixa na frase, pode ser? Olha, ele quer uma frase, quer pra complicar não, porque é o verso, e eu gostei muito desse verso em relação à lição, acho que ele fala muito essa coisa de, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Maria estava em Cristo, nova criatura. Quando ela saía fora de Cristo, ela perdia isso. E aí, mas quando ela voltava, Cristo falava com ela, não, as coisas antigas já passaram, acho que é isso. As coisas antigas já passaram. É você lembrar disso, não, passou, eu estou em nova vida, eu tenho novidade de vida. Pronto, entendeu? Isso está registrado em? 2 Coríntios 5,17. Pronto, então vamos fazer assim, a palavra da semana vai ser o verso. 2 Coríntios 5,17. Pronto, então olha, 2 Coríntios 5,17, a gente vai lançar lá, porque senão tem que lançar várias frases que eles escolhem, múltipla escolha, e aí eu lanço só, olha, aonde está o verso da semana escolhido pelo nosso convidado. Entendeu? Pronto? Beleza. Fechou. Agora vamos lá, caminhando aí para quinta-feira. Quinta-feira ela vem com o título Salvando o Pior Pecador. E a gente falou já sobre muitas questões sobre pior pecador e tudo mais. Mas, enfim, o livro de Provérbios ele apresenta 7 coisas que o Senhor odeia. E aí eu queria, Nasson, que você destacasse pra gente o que você separou sobre esse pior pecador, o que a gente pode aprender com Provérbios, com Mateus 25, 21 também que é mencionado, Salmo 16, 11, enfim. O que você destacaria sobre esse dia de quinta que fala salvando o pior pecador? Você sabe como é que as pessoas roubam? Não sei. Vou te ensinar. Vem comigo. Aí fala tutorial. Como? Tô brincando. Mas ninguém começa roubando um banco. A gente começa lá na escola, no 5º ano, os meninos da 5ª série, nós da 5ª série, me empresta sua caneta. Aí você me empresta sua caneta, só que eu não te devolvo no final da aula, porque eu esqueci. Eu esqueci. Mas lá em casa, eu penso, ele tem várias canetas. É só mais uma para ele. Mas aí a mãe insiste que você devolva, você até devolve, você nem faz questão muito também de ter recebido, ou até faz, mas tipo, é ali. Então você começa tropeçando em coisas pequenas. Você não tropeça num poste, você tropeça em pedra. É coisa pequena. E quando você pega Provérbios, você fala assim, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, quem nunca mentiu? Olha pra você ver, não é? Então assim, não tá falando de roubar um banco, tá falando da caneta que eu esqueci de te devolver. Que às vezes é uma coisa pequena, eu venho e faço uma brincadeira, uma piadinha com você, conto alguma coisa assim, não só para me ver como é que vai ser a reação dele. E na verdade depois você não desfaz aquilo, ou sei lá o quê, e fica por aquilo, mas está falando que língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, né? Testemunha falsa, que profere mentiras, de novo mentira, e que semeia discórdia entre os irmãos. Ele vai repetindo assim, mas são 7 coisas diferentes, mas são parecidos nos contextos, né? Então o que a gente pode perceber? O pior pecado, a gente fica, igual você falou anteriormente, não existe pecado grande nem pecado pequeno. Tudo é pecado. É nós, na nossa balança, que nós queremos acusar o outro, falar que tirar vitimizar, né, tal. Mas não. Então, o pior pecado é o que a gente pratica, seja qual for ele. E o pior pecador sou eu. Simples assim, o pior pecador sou eu. Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te falar que às vezes no mesmo contexto nós fizemos a mesma coisa? Nós somos impelidos pelo quê? No final está errado do mesmo jeito. Não tem escapatória. A justiça humana talvez vai criar álibis, vai criar várias situações para poder julgar o mesmo comportamento, qual foi o contexto. Ele pegou uma margarina porque a família dele estava passando fome. Não, ele pegou uma margarina porque ele queria, roubou porque ele quis. A justiça talvez vai julgar, mas no final se pegou algo sem o consentimento, entendeu? Então, assim, o salvar o pior pecador. Então, nós, na igreja, e eu acho que essa é a grande sacada, sabe, Gustavo? A gente entender e lembrar que a igreja não é para as pessoas que estão bem. Então, quando você olhar, é o hospital. Quando você olha ali para o lado, você tem que olhar, cara, esse cara deve estar mal pra caramba, porque ele tá aqui. Ó, pra você ver, não estou julgando, mas tipo, tá até chorando hoje no culto. Cara, eu também sinto muito, eu não consigo chorar, mas meu coração tá apertado com o que eu estou ouvindo hoje. Porque o que eu estou recebendo ali é um remédio, está me ajudando. Então, esse é o local a gente perceber isso. E não só da igreja, mas fora. Fora da igreja. Então, quando a gente fala de ser igreja fora da igreja, é ser empático e perceber que você é um pior pecador, aquela pessoa que está lá fora também pode ser, obviamente. Sim. O que eu posso fazer para ajudar ela? Ela é fragilizada? Ela é uma Maria Madalena?
Como que eu posso ajudar ela a Como que trazer eu posso ser um bálsamo para a ponto? vida dela, Exato. trazer um perfume suave, algo agradável a ela, né? A gente sabe assim, né, às vezes o pessoal gosta de ser polêmico. Eu tenho um irmão que ele é muito polêmico, então eu sempre pego todos os pontos, né? É. Porque assim, a gente sabe que existem algumas metodologias da igreja, porque o meu testemunho também, a parte, ele é muito importante. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas nós sabemos aqui que determinada pessoa, se eu chego, Nasson, como um mendigo para te dar conselho de economia, É complicado, né? muito complicado. Não faz muito sentido. Exato. Então, assim, não tem como. Se você pega um relógio da 25 de março e coloca no braço do Pablo Marçal, por exemplo, um falsificado sei lá, uma marca de relógio muito top aí, Rolex. Rolex. Pega um Rolex falsificado e bota no pulso do Pablo Marçal. E um Rolex original e bota no pulso do mendigo. Uhum. Quem que as pessoas vão olhar e tal? Vão achar que o do Marçal é o que? O original. E o do mendigo é o falsificado. Se fosse até ele roubou esse falsificado. Bem provavelmente. Então, assim, existe, claro, que aquela visão humana e a igreja ela precisa ter uma posição, porque nós estamos falando sobre uma referência à humanidade do melhor ser apresentado ali na igreja. No entanto, quando a gente traz para o âmbito espiritual, eu não posso colocar isso no meu coração de que, não, determinada pessoa não vai ficar perto de mim, não. É o tal do nave de rapina, que tem um sermão que eu falo sobre aquela parábola da mostarda, Sim. que começa pequenininho, depois torna árvore grande e as aves fazem ninhos. E eu falo sobre o cristão que cresceu e quer selecionar a ave que vem fazer ninho. Uhum. Então ele quer um canário, ele quer um colibri, mas ele não quer uma ave de rapina como um urubu. Uhum. Só que nós, como cristãos, temos que estar abertos a todos, lembrando justamente que existe essa separação, né? Sim. Que a igreja precisa agir em determinados momentos. A gente pode falar até politicamente, né? Para ter uma organização, mas o cristão, eu devo sempre estar me olhando como um pior pecador e também como um ponto de salvação para aquele irmão que está perto, que está próximo e tudo mais. E aí a gente chega, então, finalmente na sexta-feira, pontinho final da lição, que vem falando sobre ofuscada pelas lágrimas e fala novamente sobre Maria, principalmente no momento ali que ela estava no jardim chorando e tudo mais. Uhum. E aí, Nasson, o que você vê desse finalzinho de sexta-feira para a gente estar concluindo mais uma lição e esse ponto ali interessante sobre Maria Madalena nesse momento, esse ofuscamento que ela teve através das lágrimas que pode ser destacado para a gente? A lição traz aqui assim, o Salvador, porém, jamais passou por alto uma pessoa disposta a receber as preciosas verdades do céu, por mais presa ao pecado que estivesse tal pessoa. Então, assim, não importa o grau de pecado, o que a pessoa fez de errado, se essa pessoa está disposta a receber a Cristo, a ter uma vida nova, né? Tornar uma nova criatura, esquecendo o que passou, ele está disposto a perdoar, ele está disposto a restaurar, que foi uma das palavras da lição, né? Então, assim, ele quer fazer isso. Então, quando Maria Madalena, por mais ofuscada que ela estava, ofuscada pelas lágrimas, eu posso voltar talvez naquilo que eu falei, talvez ela, como você também disse, a esperança, eles não tinham entendido exatamente a missão de Cristo, Sim. E talvez o ofuscamento dela pelas lágrimas era pelo desespero, pela frustração de tipo, e agora quem vai me salvar? Mas não, o coração dela estava ali, quem vai me salvar? Eu estou aqui, e Cristo se apresenta para ela. Então, assim, por mais que às vezes nossas lágrimas pareçam nos ofuscar, como se tudo está perdido, nada mais dá para ser feito, nós possamos lembrar de Cristo. Ele está aqui. Você está disposto? Tô. É o famoso assim, eu acho que é, me ajuda a te ajudar, sabe? É Cristo, é você falando assim, é tipo, eu quero levantar desse sofá, Gustavo, me ajuda. Aí eu fico aqui assim. Eu sei, cara, você é fisioterapeuta, endireita o corpo, pelo menos dá uma posicionada para me ajudar. Então, assim, me ajuda. Então, Cristo quer ver você disposto. Se você está disposto a se ajudar, porque eu estou aqui. Eu estendi meu braço, o que você precisa? Estenda o seu. Não é? Então, assim, e o que a lição está falando aqui nesse pedaço que eu li, nessa fração, é isso. Quem está disposto a ser perdoado, quem está disposto a ser amado, a abrir o coração quebrado e quer restauração, ele nunca virou as costas para ninguém. Ele mudou a sua agenda para que pudesse receber você e restaurar. Maria faria o mesmo conosco.
E a lição, inclusive, ela traz realmente que Maria estava com os olhos tão ofuscados com lágrimas que ela não conseguia nem enxergar que Jesus era Jesus. Ela pensou que era um jardineiro, né? Sim. Alguém ali, os discípulos, inclusive, eles estavam com o coração tão entristecido e tão cheio de dor que eles não conseguiram acreditar nem nas palavras do anjo. E nem relembrar daquilo que o próprio Cristo falou. Então, assim, eu vejo que realmente esse ponto chega um momento em que o ser humano precisa fazer também algo. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Deus, ele está sempre ali disposto, ele vai lá até a pessoa, procura de N maneiras, mas se a própria pessoa não se movimenta, não tem nem o que mais ser feito. Né? Então eu vejo assim que às vezes a ofuscação da lágrima, a ofuscação da tristeza do coração e o aperto que a gente tem, muitas vezes ele está porque a gente esquece de tudo aquilo que a gente sabe sobre Cristo. Sim. Ela tem uma frase que eu falo bastante aqui, que é: nós só temeremos o futuro se esquecermos como Cristo nos conduziu no passado. E quando a gente tem as lágrimas, elas vão estar sempre presentes, a tristeza, o aperto no coração, enquanto estiver nesse mundo também, nós estaremos sujeitos a ele, mas a partir do momento que a gente começa a olhar para Jesus e a buscá-lo, ele vai estar disposto a estar nos resgatando como fragilizados. Sim. E sobre modo, se a gente cumprir aquela nossa parte de pedir a mente de Cristo, nós também vamos ter a disponibilidade de auxiliar aquele que está em volta precisando, quem sabe, desse auxílio. É a empatia, é se colocar no lugar do outro. A metanoia de Cristo, ter a mente de Cristo, é ser empático. Cristo era empático a Maria, Cristo era empático a nós, a tantos personagens da Bíblia como também a nós. Ele se coloca em nosso lugar, tanto que foi literalmente, né? Então, quando Cristo vem, ele vem para viver uma vida, literalmente como a de qualquer ser humano, se colocando em nosso lugar. Para entender, não que ele não entendesse a dor do outro, mas para poder falar assim, para nós pudéssemos falar assim, não, eu sei o que você passou. Ele vira para você e fala assim, eu sei como é que é viver aí, eu te entendo. Então, é disso que ter a metanoia, mudar a nossa mente, ter a mente dele é ser empático, ter amor pelo próximo, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Amém. E que isso realmente possa estar vivendo na nossa vida, né? Que a gente também possa estar tendo essa empatia. Semana passada a gente teve um podcast com o professor Sinésio, né? Vulgo meu pai. A palavra da semana dele foi justamente empatia, falando justamente sobre esse ponto. Então que a gente possa carregar isso para a nossa vida, para o nosso coração. Amém. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Vou pedir para o Nasson finalizar para a gente com uma oração. Sim. E a gente conclui mais um estudo, concluindo o nosso primeiro trimestre aí de TinaCast. Que bom que você acompanha a gente até aqui. Obrigado a vocês aí e um abraço. Em breve estaremos de volta. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua infinita bondade. O Senhor nos proporcionou essa lição para que aprendesse ao longo de um trimestre como podemos ter a tua mente. Amém. Talvez foi difícil, talvez não conseguimos chegar com a tua mente neste final, mas que a nossa luta, a nossa busca possa continuar sendo de ter a mente tua, Pai. Amém. Nesse momento, nós também gostaríamos de orar por todas essas pessoas que estão assistindo agora ou assistirão em algum momento esse estudo que a gente fez. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa resgatá-los, restaurar quem precisa ser restaurado, resgatar quem precisa ser resgatado, que possamos olhar um pelo outro com um olhar de empatia, entendermos que somos tão pecadores quanto o outro e que necessitamos tanto da salvação quanto o outro. Que Deus possa nos abençoar a cada dia. Te pedimos tudo isso, seja com esse podcast que pode venha alcançar muitas pessoas. Amém. Seja com os jovens da Igreja do Morada, que é um local que eu tenho grande carinho. Se eu possa abençoá-los. Eu comecei aqui com eles, esse PG, há 7 anos atrás. Que o Senhor possa abençoá-los sempre. Amém. Que o Gustavo possa, nessa dianteira, que o Senhor também possa estender sua mão poderosa sobre ele. Amém. Abençoe a cada um deles e a esta igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Você que ficou até aqui. Um grande abraço. Valeu, irmãos. Obrigado. Tchau, tchau.